Você já se perguntou se Stranger Things é apenas uma obra de ficção? Ou se existe algo muito mais sombrio por trás da série? Imagine um lugar onde crianças são submetidas a experimentos mentais secretos, onde portais para outras dimensões são abertos por cientistas do governo, e onde a mente humana é explorada como uma arma. Parece roteiro de série, certo? Mas e se eu te disser que tudo isso pode ter realmente acontecido? Seja bem-vindo ao Projeto Montauk, o experimento ultra secreto que pode ter inspirado Stranger Things, e que até hoje é envolto em segredos, sumiços e supostas manipulações de tempo e espaço. Hoje, você vai conhecer o lado obscuro por trás de uma das séries mais amadas da atualidade. E ao final deste vídeo, você talvez nunca mais veja a ficção da mesma forma. Tudo começa no final da década de 1970, em Montauk, uma pequena cidade costeira no estado de Nova York. Ali, numa base militar chamada Camp Hero, histórias começaram a circular sobre estranhos sinais de rádio, desaparecimentos e atividades noturnas misteriosas. Moradores locais relatavam sons estranhos vindo das instalações, crianças que apareciam e desapareciam misteriosamente, e luzes no céu que desafiavam qualquer explicação lógica. Oficialmente, a base estava desativada, mas testemunhas afirmam: os portões nunca ficaram realmente fechados, e o que acontecia lá dentro ia muito além de qualquer coisa que o público poderia imaginar. Era o início do chamado Projeto Montauk, uma iniciativa secreta do governo dos Estados Unidos da América, que, segundo teóricos e ex-funcionários, envolvia testes de controle mental, telepatia, viagens no tempo e portais interdimensionais. Um dos relatos mais chocantes vem de Preston Nichols, engenheiro que afirmou ter trabalhado no projeto. Em seu livro, The Montauk Project: Experiment in Time, ele relata que o governo sequestrava crianças com habilidades especiais, geralmente órfãos, semi-registros, e as submetia a sessões brutais de testes mentais. O objetivo? Criar soldados psíquicos. Crianças capazes de mover objetos com a mente, se comunicar telepaticamente, e até manipular o tempo e o espaço. Mas o que realmente impressiona é que Nichols não estava sozinho. Outras pessoas surgiram com relatos semelhantes, descrevendo com detalhes assustadores os corredores da base, as salas de testes, e até experimentos onde seres de outras dimensões teriam sido trazidos para a nossa realidade. Essas histórias foram por muito tempo desacreditadas como teorias da conspiração. Mas e se parte delas forem verdade? A conexão com Stranger Things começa a ficar evidente quando descobrimos que o nome original da série, antes de ser lançada pela Netflix, era justamente Montauk. Os irmãos Duffer, criadores da série, confirmaram que se inspiraram nas lendas urbanas envolvendo a base. Eles inclusive queriam filmar em Long Island, mas acabaram mudando o local por questões logísticas. Agora veja só. Na série, temos uma criança com poderes mentais, sequestrada pelo governo e submetida a testes em um laboratório escondido. Essa criança, Eleven, é a espinha dorsal da trama. Ela abre portais para outra dimensão, o mundo invertido. Em Montauk, os relatos são quase idênticos. Crianças com poderes, portais abertos e algo vindo do outro lado. Coincidência ou confissão disfarçada de ficção? Mas o buraco é ainda mais fundo. Os relatos de Nichols e de outros participantes falam sobre a construção de um assento de Montauk, uma cadeira especial capaz de amplificar poderes psíquicos. Através dela, seria possível criar objetos do nada, manipular pensamentos de massa, ou até abrir passagens entre realidades. Exatamente como acontece com Eleven na série. Segundo Preston, em um dos experimentos mais extremos, uma entidade monstruosa teria sido materializada pelos poderes mentais de uma criança menos e escapado do controle dos cientistas. A descrição do monstro se assemelha à do Demogorgon. E o mais assustador, o experimento teve que ser interrompido às pressas. A base inteira teria sido evacuada, e logo depois, o projeto foi encerrado oficialmente. Mas será mesmo que acabou? Outros teóricos afirmam que o projeto Montauk foi apenas uma continuação de algo ainda maior. O infame projeto MKUltra, da CIA. Esse projeto, comprovadamente real, envolvia testes com drogas como LSD, hipnose e privação sensorial em civis e militares, tudo com o objetivo de desenvolver técnicas de controle mental. Mas quando o MKUltra foi exposto ao público nos anos 70, muitos acreditam que os experimentos continuaram em segredo, evoluindo para formas mais sofisticadas e sinistras. E Montauk seria o epicentro dessa nova fase, um lugar isolado, longe da imprensa, com infraestrutura militar e acesso ilimitado a recursos. E principalmente, crianças que não deixavam rastros. Há ainda relatos sobre desaparecimentos em série na região. Algumas famílias afirmam que seus filhos desapareceram misteriosamente depois de visitar Montauk. Outros dizem que encontraram crianças vagando pela floresta desorientadas, sem saber quem eram,
ou como chegaram lá. Testemunhos assim, apesar de não comprovados oficialmente, continuam a alimentar o imaginário coletivo e a suspeita de que há muito mais por trás dessa história. E o que dizer das estruturas subterrâneas descobertas décadas depois? Túneis, salas blindadas, instalações com painéis e equipamentos que não fazem sentido estarem ali, numa base desativada. Por que um local supostamente nativo tinha toda essa infraestrutura escondida? O que realmente estava sendo feito em Camp Hero? Outra conexão perturbadora está nas experiências de manipulação temporal. Preston Nichols afirma que, em certo ponto dos testes, foi possível projetar consciências para diferentes momentos do tempo. Crianças eram colocadas na cadeira e guiadas por comandos mentais. Podiam visualizar e até interferir em acontecimentos passados e futuros. Em certos relatos, menciona-se que objetos inteiros desapareceram e reapareceram minutos ou até horas depois, como se tivessem sido transportados para uma dobra no tempo. Isso nos leva à ideia de linhas temporais alternativas, tema cada vez mais abordado em filmes e séries, e que está no centro da temporada 4 do Stranger Things. Seria possível que o que vemos na ficção seja apenas uma forma de preparar o público para aceitar que essas experiências não são só teorias? Os irmãos Duffer nunca esconderam suas inspirações. Além de Montauk, eles citam clássicos como Starter e Carrie, do Stephen King, que também falam sobre crianças com poderes psíquicos usados por instituições secretas. Mas a semelhança com os relatos do Projeto Montauk vai muito além da homenagem. Em vários momentos, a série parece dar pistas, como se estivesse sussurrando ao público. Isso é mais real do que parece. E quando Stranger Things explodiu em popularidade, o interesse pelo Projeto Montauk também disparou. Pesquisas no Google aumentaram, teóricos começaram a revisar arquivos antigos, e novos relatos surgiram reacendendo uma dúvida assustadora. E se tudo isso for verdade? E aí entramos em outro ponto sinistro. Muitos dos envolvidos nos relatos originais do Projeto Montauk desapareceram, se silenciaram ou morreram em circunstâncias misteriosas. Preston Nichols, por exemplo, passou os últimos anos de vida evitando aparições públicas e alegando estar sendo constantemente vigiado. Outros pesquisadores que tentaram investigar o caso afirmam que tiveram seus computadores invadidos, arquivos apagados e até sofreram ameaças. Por que tanto interesse em esconder algo que seria, supostamente, apenas uma teoria conspiratória? Será que o governo teme que a verdade venha à tona? E mais, será que a série Stranger Things foi permitida justamente para diluir a verdade em meio à ficção? Ao final de tudo, resta uma questão que não pode ser ignorada. Onde termina a imaginação e onde começa a realidade? Stranger Things pode ser apenas entretenimento para muitos, mas para quem conhece os relatos do Projeto Montauk, é impossível ignorar as semelhanças. Crianças com poderes, portais, entidades, manipulação da mente, bases militares ocultas e uma conspiração que atravessa décadas, protegida por silêncio, desinformação e medo. O que nos leva a pensar: quantas outras ficções estão sendo usadas para esconder verdades tão perturbadoras que a sociedade jamais estaria pronta para aceitar? Se você assistiu até aqui, é porque sente que há algo além do que vemos, e talvez esteja pronto para ir mais fundo. O Projeto Montauk pode ter sido enterrado oficialmente, mas as perguntas continuam, e algumas respostas podem estar mais próximas do que imaginamos. Agora eu quero saber, você acredita que Stranger Things é uma adaptação de um caso real? Ou tudo isso é apenas teoria? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é essencial para mantermos essa investigação viva. E se você quer continuar explorando os segredos mais ocultos do nosso mundo, inscreva-se no canal Segredos Revelados e ative o sino. O próximo segredo pode mudar tudo o que você acredita ser real.